Salve, salve, meus amigos do Execução Fiscal em Curso. Eu já produzi vários módulos aqui explicando os sistemas não executivos, assim, em estrito senso, aquelas formas de cobrança que escapam dos limites estreitos da execução fiscal. Mas quais são os sistemas judiciais, digamos assim, porque falamos de múltiplos sistemas extrajudiciais ou que escapam dos limites da nossa lei de execuções? Quais são as vias judiciais para fins da recuperação dos créditos públicos? Primeiramente, a nossa própria Lei das Execuções Fiscais, a Lei 6830 de 80, que regulamenta o funcionamento da execução fiscal, com alguns tropeços, mas funciona muito bem até hoje, desde 80. Mas a gente vai lembrar também da Lei da Medida Cautelar Fiscal, que é a Lei 8397 de 92, que viabiliza o requerimento de uma medida acautelatória preliminar, prévio ao ajuizamento da execução fiscal. A Lei 8397 de 92, portanto, regulamenta a medida cautelar fiscal. Essa medida cautelar fiscal, na minha prática, vem perdendo espaço, porque ela não era ajuizada fundamentalmente como preparatória da execução fiscal. Ela era ajuizada como uma medida preparatória do redirecionamento da execução fiscal, que deveria ser providenciado no prazo de 60 dias, como está lá posto na nossa Lei da Medida Cautelar Fiscal. De todo modo, ela vem perdendo espaço, essa medida cautelatória, para a própria utilização do IDPJ, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que já vem lá posto pelo Código de Processo Civil, e neste diálogo, o IDPJ vem sendo utilizado com êxito no procedimento da execução fiscal, fundamentalmente para os mesmos propósitos que tradicionalmente motivavam o emprego da medida cautelar fiscal enquanto uma ação autônoma. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica viabiliza, portanto, o afastamento dos efeitos da personalidade jurídica para se poder responsabilizar aqueles sócios ou administradores que se utilizam de forma abusiva das pessoas jurídicas para fins de lesar o fisco, com variadas possibilidades de manipulação dos fatos. Nós veremos isso mais detidamente lá no âmbito da defesa na execução fiscal. Mas, de todo modo, o IDPJ vem possibilitando, inclusive, e vem ganhando fôlego, vem possibilitando o emprego de medidas acautelatórias dentro do próprio IDPJ. Portanto, quando eu analiso uma liminar em IDPJ, reconhecendo, portanto, não é, com base na prova preconstituída trazida pela fazenda interessada, reconhecendo, portanto, uma fraude, reconhecendo um abuso, reconhecendo uma manipulação, são várias práticas que possibilitam a desconsideração da personalidade jurídica, e lá eu mesmo reconheço, mais do que reconheço, eu determino medidas acautelatórias que normalmente, tradicionalmente, eram determinadas na medida cautelar fiscal. Por exemplo, bloqueio de valores, bloqueio de bens imóveis, bloqueio de veículos, bloqueio de embarcações, aeronaves, valores imobiliários, enfim, e das pessoas vinculadas propriamente à execução fiscal e também corresponsáveis por abuso da personalidade jurídica, e muitas vezes vem agitada ainda matéria que escapa propriamente do abuso, também como responsabilidade por infrações, responsabilidade de terceiros, responsabilidade por sucessão tributária. São várias maneiras e várias argumentações possíveis sendo trazidas no âmbito do IDPJ. Portanto, além da execução fiscal, além da medida cautelar fiscal que vem perdendo fôlego, ao menos na minha ótica, na minha prática, nós temos o IDPJ, mas temos mais algumas outras medidas. Já comentei com vocês da possibilidade da Fazenda Pública requerer a falência do devedor tributário naquelas duas situações previstas no artigo 73, quando ele descumpre um parcelamento especialmente concedido ou uma transação ou especialmente obtida no âmbito da recuperação judicial, ele descumpre ou o parcelamento ou a transação, isso legitima o pedido de falência, portanto, é uma medida judicial,
ou mesmo quando ele esvazia o patrimônio, ele vai transferindo paulatinamente bens para outras empresas, vai distraindo esse patrimônio o proveito de terceiros, tudo para fins de esvaziar a responsabilidade criminal. Portanto, o próprio pedido de falência ele escapa dos limites estreitos da lei de execuções, mas também é uma medida judicial que reforça a recuperabilidade dos créditos públicos. Nós podemos lembrar, além dessas medidas, a própria rescisória de uma ação, rescisória de uma coisa julgada estabelecida numa ação que havia sido estabelecida contra a fazenda pública. Portanto, a rescisão de uma decisão favorável ao contribuinte também é uma medida que acaba por viabilizar a recuperação de um determinado crédito ou evitar um maior prejuízo para a fazenda pública. Também é uma medida que vem ganhando emprego, muitas vezes até com liminar no tribunal no qual estabelecida a coisa julgada, porque você sabe que a competência para a ação rescisória é a do tribunal no qual foi transitado em julgado aquele deciso, certo? Então, temos essas medidas como medidas alternativas à própria execução fiscal, à própria ação de execução fiscal, que também são aptas e capazes de promover a redução de prejuízos para a fazenda pública, tá bem? Seguimos.